novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um momento. É com grande alegria que estamos compartilhando a palavra de Deus. Como já demos conta, tem diferentes motivos para celebrar nesse domingo. Em primeiro lugar, essa grande festa, solenidade da Ascensão do Senhor. Depois encontramos também esse 55º da mensagem, especialmente dos meios sociais de comunicação. O Papa passou uma mensagem a nível mundial. Encontramos também a semana de oração pela comunhão entre os cristãos, não é? Temos aqui também o grupo que representa a pastoral da comunicação da nossa paróquia, esse que está aqui de preto, é branco. Temos também aqui a pastoral da criança, que hoje está animando. São diferentes motivos, né? E o mês todo, mês mariano, ainda estamos preparando a coroa de Maria para no dia 31 de maio, no dia que vamos coroar ela, como através da oração, através do resto do terço, todo dia, em família. Vou primeiro me centralizar na parte do Evangelho, na parte muito interessante e muito linda. Essa parte do Evangelho, como eu falei, é a conclusão do Evangelho de Marcos. Conclusão. Por que a conclusão? Porque é quase como se fosse uma síntese daquilo que falou durante o Evangelho todo o Evangelho de Marcos, e também porque está resumindo outras passagens dos outros evangelistas. Por isso se acredita que essa última parte, embora tenha sido colocada no Evangelho do evangelista Marcos, ela talvez não tenha sido escrita por ele. Essa passagem do capítulo 16, dos versículos 19 até o 20, nós hoje lemos unicamente do 15 ao 20, mas esses versículos foram acrescentados depois, talvez no final do primeiro século, ou no começo do segundo século da era cristã. E vou explicar algumas coisas interessantes. Por que deram conta que não pertencia inicialmente ao Evangelho de Marcos? Pela forma em que foi escrita, em que foi escrito essa parte do Evangelho. Nós chamamos pela parte metafórica, né? Uma parte diferente para entender algumas palavras. E vou explicar quais palavras, porque tem significados muito interessantes, né? Quando nós falamos em metáforas, falamos uma coisa real, mas ao mesmo tempo uma coisa que é mental, né? Que não é verdadeira. Por exemplo, quando uma mulher fala assim, né? Que está apaixonada. Eu senti borboletas na minha barriga, não é? É uma forma metafórica para falar que ela experimentou uma coisa diferente, não é? Aqui vou explicar por quê. Um dia aconteceu que uma menina começou a comer borboletas, né? Porque queria experimentar, mas mentira, né? Queria experimentar
o amor, não é? Vou explicar por quê. Na parte do Evangelho, olha o que vem aí. Palavras muito interessantes, né? Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, não é? Se você me perguntarem, padre, você já aprendeu outras línguas? Sim, aprendi outras línguas, sim. Quando estive lá na África, aprendi outras línguas. Padre, e a comida que você comeu lá nunca lhe fez mal? Me fez mal muitas vezes também, não é? Talvez não foi um veneno que eu experimentei, mas passei mal algumas vezes também, não é? O que significa então falarão línguas novas para nós? Línguas novas para nós. Seria aprendermos uma linguagem universal. Por exemplo, quando eu falo a palavra solidariedade, todo mundo vai entender o que significa a palavra solidariedade. Quando eu falo a palavra fraternidade, todo mundo vai entender o que significa a palavra fraternidade. Interessante, quando fala aí, embora vocês beberem do veneno, pegarem nas serpentes, se nós fôssemos mesmo ao pé da letra da Bíblia, ninguém de vocês pegaria uma serpente. Pelo contrário, vão fugir das serpentes. Mas então, o que está falando metaforicamente essa passagem do Evangelho? Se vocês beberem do veneno e pegarem em serpentes, não lhes farão do mal. Não farão mal para vocês. Quantos ambientes que estão envenenados dentro da nossa sociedade? Quantas serpentes estão em volta? Não estou falando de ninguém. E às vezes precisamos, inclusive, de beber desse veneno. Mas uma pessoa que acredita em Jesus Cristo não vai ficar envenenada a vida toda. Pelo contrário, ela irá aprender a perdoar, a doar o perdão, a multiplicar o perdão. Ela, inclusive, terá de pegar em pessoas que não gostam muito dela, mas pela caridade, pela fraternidade, pelo amor em Jesus Cristo, ela vai ultrapassar aquela mágoa e vai ajudar ao seu irmão, à sua irmã. Interessante, né? Essa é a linguagem nova para todos aqueles que creem, que acreditam em Jesus Cristo. Para aqueles que não acreditam em Jesus Cristo, estão voltando à antiga lei: olho por olho, dente por dente. Você me fez, eu faço dobrado. Entendeu? Essa seria a nova linguagem. A nova linguagem. Inclusive, quando dentro de casa encontramos um ambiente muito ruim, onde enquanto que chegou o pai, já todo mundo começou a brigar. Enquanto que a mãe começou a desligar a televisão, todo mundo começou a brigar. Quantas coisas teremos nós de aprendermos, para evangelizar? Então, essa é uma parte muito interessante. Deram conta que essa linguagem não pertencia ao evangelista Marcos, porque estava quase como fazendo um tipo de síntese dos 4 evangelhos, e estava aí colocando uma parte central que teria de ser comunicada. Padre, então Jesus foi levado aos céus ou não? O que significa que Jesus ascendeu aos céus?
O que significa essa palavra que Jesus ascendeu aos céus? Se nós voltamos para a mitologia greco-romana e judaica, alguns, Rômulo, eles foram tirados por um espírito e levados aos céus. Então, vamos entender o contexto que estamos falando daquela época, o Evangelho. Para nós, então, entender hoje, no tempo presente, o que significa a palavra ascender. Vamos lá ver um pouco vocês. Vocês vão me dar respostas. Quando você entrou pela primeira vez com carteira assinada, num restaurante, se desenvolveu muito bem, chegava pontual, fazia direitinho, nunca roubou, ficava agradecido. Depois de um tempo, você ascendeu para a cozinha, começou a partir batata, cebola, chorando, começou pela primeira vez a botar carne, para saber como teria de ser colocada a carne, no fogão. Depois de um tempo, você ganhou confiança. E depois você virou o chefe da cozinha. E depois de outro tempo, você virou trabalhador de confiança. Você já fazia os pagamentos todos no banco. Você levava dinheiro no seu bolso que não lhe pertencia. E nunca faltou uma só nota. Então, essa pessoa foi ascendendo. Essa pessoa foi ascendendo. Não foi? Foi levando os seus cargos com grande responsabilidade. Então, para não ficarmos muito espirituais lá no céu e acreditar que nós também poderemos ascender ao céu, poderíamos falar assim hoje, dessa ascensão aos céus de Jesus para nossas vidas. Jesus foi o homem que nunca se afastou de Deus. Ele sempre ficou com o seu Pai, Deus. Mas também Jesus foi o homem que nunca nos abandonou. Ele sempre esteve presente no meio de nós. E nós reconhecemos que essa ascensão foi uma pessoa completa, plena, livre, que quando passou pela terra, o único que fez foi o bem. Ele fez o bem para todo mundo. Ele passou fazendo o bem ao mundo. Quando nós começamos a nos espiritualizar, a tudo nós chamamos por nome de pecado. Não faça isso porque é 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 pecado. Nossa, já não sabe nem se mexer. Mas quando nós acreditamos que nós não estamos separados do Pai, e quando não abandonamos aos nossos irmãos, gente, nós estamos ascendendo. Estamos indo para o céu. Estamos sendo levados para o céu. Quando você é responsável, na sua casa, você fica amando a sua família sempre. E você fica amando a Deus sempre. E não abandona nunca a sua família. Gente, você está ascendendo. Está sendo levado para os céus. Jesus foi o homem que na sua plenitude de vida, ele passou fazendo do bem a todos nós.
E então, quando fala o Evangelho, porque imagina, Jesus nos está jogando uma grande responsabilidade para todos nós. Agora vocês vão anunciar o Evangelho e vão batizar a todas as criaturas. E a quem crerem, eles receberão a herança eterna. Porém, vocês têm que aprender uma nova forma de falar. Quem está ligado no amor de Deus, ele tem que aprender uma nova língua, uma nova forma de falar. Quando você, em casa, o dia todo está falando palavrões para os seus filhos, o filho vai falar o quê? Palavrões. Se o seu filho está vendo você, ouvindo você, que sempre está falando a palavra de Deus, ele vai falar o quê? Com certeza que ele vai imitar. Muda o ambiente. Se esse ambiente está minado de veneno, de serpente, não vai evitar. Os problemas da vida nunca faltam, sempre estarão presentes. Mas saiba que inclusive quando você lhe derem a beber veneno, você não vai morrer, porque o seu verdadeiro amor está ligado a Deus, e você vai conseguir perdoar, vai conseguir multiplicar, vai conseguir sarar, vai conseguir fazer um ambiente diferente dentro da sua casa. Então, essa é a nova forma para evangelizar, não é? Essa é uma nova maneira para nós mudar. Então, esses são os grandes propósitos. Não adianta olhar ficando para o céu, para Jesus resolver. Jesus já se foi, já me abandonou. Não. Ele foi uma pessoa que vivenciou completamente, em plenitude, o Evangelho. Ele fez cumprir o Evangelho. Então, nesse sentido, ele foi levado. Nós também, que temos essa grande missão, de multiplicar a boa nova, seremos levados. Vamos ascender também junto com Jesus aos céus. E aí que fica mais real. Porque às vezes se pensamos que Jesus foi levado, porque é o Filho de Deus. E para mim, talvez nunca pensamos assim. Eu também poderia ser levado aos céus, quando eu consiga vivenciar com plenitude a palavra de Deus, assumindo todos os compromissos. O Papa Francisco, estamos pedindo, especialmente esse 55º aniversário da evangelização através dos meios sociais, de buscar as pessoas onde estão e como estão. O Papa Francisco fala assim: gente, agora todos os meios de comunicação social estão prefabricando as notícias. O que significa prefabricar as notícias? Estão falando o que eles querem falar, não estão falando a verdade, estão manipulando a verdade. Você gostaria de entrar na internet? Entrou na internet, olhou um prato de comida gostoso, olhou um prato aí de os camarões aí, lindo o prato. Poxa, você viu aí a fotografia, está dando água na boca, não é? Está chegando a hora no almoço, eu vou comprar esse prato lá. E chegou você lá no restaurante, e não era o que estava esperando. Olha como prefabricaram uma notícia.
Você pagou